Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW na TV Amazônia, canal 7.1, Santarém região e também no YouTube. Você que está nos assistindo online pelo YouTube, canal da TV Amazônia, nosso pedido é que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, curta também esse programa para que possa chegar para mais pessoas e possamos crescer no YouTube. E também, uma coisa importante, você pode apertar o sininho, que você já conhece bem, porque sempre que houver um programa novo, você receberá as notificações das nossas novidades. E o programa hoje, como sempre, Mega Power especial. Verdade. Né, Adilson? E Verdade. você pode ficar à vontade para apresentar as nossas convidadas. As nossas entrevistadas hoje, na verdade, uma é da diretoria, né? As duas, né? Não, as duas são da diretoria. Uma sempre mandou em mim, né? E a outra é a que manda no senhor hoje. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Então eu acho que elas que vão entrevistar a gente. Daqui a pouco o jogo vira, né? Gente, brincadeiras à parte, a pastora já me deu uma olhada aqui. Mas nossos entrevistados hoje são a pastora Rejane, né, Manso Pedrosa e Adele Fátima, minha irmã. São as Sejam nossas bem-vindas. participantes, né, do projeto Superação Mulheres, e hoje nós vamos falar sobre isso e outras coisas. Fiquem à vontade. A gente quer dizer que é um privilégio para nós, né? Participar do programa. A gente só fica vendo, participando nos bastidores de alguma forma. Mas hoje está aqui sendo as entrevistadas, né, Adele? É bem legal. A Adele fala muito, Obrigada. né, pastora? Ela Fala demais. A gente vai empurrar assunto para ela hoje. Hoje é o dia de quebrar todas as muralhas. Amém. Então, é uma satisfação para mim estar aqui também, compartilhando um pouco da nossa experiência. E como disse a pastora, a gente sempre fica lá nos bastidores assistindo. Inclusive, eu acompanhei bastante quando foi o projeto de vocês. E agora estamos aqui para contar um pouquinho sobre o nosso. Legal. Adele, puxa um pouquinho o microfone para perto de você, porque você fala com a voz bem baixinha, diferente de algumas outras pessoas da sua família que pegou toda a potência da voz, ficou... Mas a culpa foi do Magno, que não recebeu lá direito e nem ajeitou lá o microfone. Isso aí a gente trata... Ainda bem que ela trabalha no RH. Ela mesma resolve esse problema Mas, no depois. caso, Magno, é sua jurisdição. Então acho que piorou para ele. Então. A gente vai se unir, então, para resolver esse problema. Mas vamos lá, falar sobre o projeto Superação. Como elas citaram, é a segunda versão, né? Pode falar assim? É, a versão Woman, né? É, a versão agora, a segunda versão feminina com elas. Eu e a Adilson tivemos o privilégio de começar esse projeto aqui pelo programa ANW, na TV Amazônia. E naquela ocasião nós conseguimos algumas parcerias muito importantes que nos ajudaram muito, né? E tivemos os nossos desafios, nossos resultados. E o que foi legal também foi a mobilização que houve. Sim, do verdade. público, de pessoas que mandavam mensagens bem legais para a gente continuar e perguntavam como estava acontecendo e também foram despertadas. E eu queria perguntar como foi essa experiência para vocês, de feedbacks das pessoas, tanto na rede social pessoal de vocês, conhecidos, familiares. E vocês poderiam começar a explicar para a gente como é que foi esses 60 dias, que foram 10 dias a mais que nós na primeira temporada. Então, da minha parte, eu tive muito feedback. Muitas amigas minhas e pessoas até da igreja, no caso, que a gente é envolvido, né? E eles disseram que começaram a fazer
o seu próprio projeto de superação. Então, eu tenho amigas que também já foram condutor, né? Já começaram as suas dietas, seus desafios. Outros voltaram a caminhar, outras entraram na academia, né? Então, assim, foi muito prazeroso ver que realmente as pessoas elas se motivaram, né? Diante da nossa motivação. Tá legal. Eu recebo muito feedback, né, a respeito disso, pelo Instagram, WhatsApp também, e também pessoalmente, de mulheres e homens também que voltaram também a se exercitar. Inclusive, nesse meio tempo, para ajudar também outras mulheres, porque eu sei quanto é difícil, eu posso dizer, o quanto é difícil você começar ou recomeçar. Então, até como pastora, né, tenho acesso a muita gente, então eu decidi montar um grupo de WhatsApp e convidar algumas mulheres que quisessem participar. E a gente tem caminhado uma vez por semana, só para encorajar mesmo. Hoje o pastor Luciano caminhou, hoje né? nós Foi lá. fomos, Foi lá, né? Como ele está voltando, né? Só pode caminhar, então ele foi lá com a gente. E é um tempo assim, não é nada muito intenso, mas é um tempo de encorajamento, com muitas mulheres. E é a segunda vez que vai um homem, né, no nosso grupo. Mas elas têm sido motivadas, e não somente essas que estão participando, né, mas eu recebo muita mensagem no início do projeto. Muita gente perguntando, queria participar, mas a gente não tinha como agregar a pessoa, né, no projeto em si. Mas elas foram fazendo e gente me parando na igreja, depois disso eu comecei a fazer, já estou tendo resultado e tal. Então, é bem legal esse feedback, até porque nos encoraja a continuar. Né? Verdade. Amém. Eu tenho uma pergunta logo para emendar, e já sabe que é para ela, né? Vocês combinaram antes, foi? Não, nada combinado, mas assim, porque eu sei que a pastora, ela já tinha esse perfil no Instagram, já era uma mulher que tem influenciado muitas mulheres, eu acho que principalmente pós-pandemia, né, pastora? A senhora teve esse engajamento, né, mais forte nas redes sociais, e isso nos motivou, que a senhora também, foi a ideia do pastor, olha, pastora, a Regiane tem muita gente e tal. Mas a Adele foi um desafio que nem Instagram a Adele tinha. E era uma da nossa preocupação, do pastor vinha, o pastor chega, aí, Edilson, tu acha que a Adele vai? Eu falei, cara, ela quer, ela tá muito empolgada e ela vai vencer isso. E aí eu queria perguntar como foi isso, né? Como foi quebrar essa barreira do anonimato. Exatamente. É assim, até porque realmente foi quebrar a barreira do anonimato, porque um monte de pessoas que eu nem sabia, eles diziam, olha lá, ou então eu entrava assim, olha, garota superação, e eu, meu Deus, como assim um monte de gente sabe? Aí, a pastora falou comigo no Paz Woman também, né? Sim, aí no dia do Paz Woman, eu não fui à tarde, eu fui só à noite nesse dia, aí as pessoas iam passando por mim, olha, a garota superação, a garota superação. Você mostrou alguma coisa lá? Não, eu só mencionei. Só mencionou, né? Então, realmente foi um desafio ter que prestar contas, mostrar, né, para as pessoas o que realmente a gente estava fazendo. Realmente fizemos, tanto que nós conseguimos resultados. Né? Então, foi um grande desafio. Fizemos e estamos fazendo. E estamos fazendo, porque Não nós estamos acabou. agora no nosso projeto Manutenção, né? Assim, para vocês, até o Adilson também pode participar, se quiser, e vocês principalmente, o que vocês acham que impedem, pode ser pelas experiências que vocês tiveram, cada um na sua individualidade, de pessoas a tomar a iniciativa de ter essa mudança de comportamento e ter atitude para enfrentar, né, problemas com obesidade ou até problemas de saúde que são advindas do estado de sedentarismo, né? Que acho que vocês, né, todos estavam, né, vivendo isso e, como diz o nome do projeto, superaram. Quando vocês olham para trás e para ajudar pessoas que estão nos ouvindo, como é que funciona isso, sim? O que impede de dar o primeiro passo, de se manter focado e tal? Só bater um negócio aí no seu microfone, bichinho. Tem um bichinho.
Ah, tá. É uma formiguinha, eu acho. Então, no meu entendimento, tem algumas coisas. A primeira coisa é. Eu recebi muito essa mensagem. Ah, vocês estão sendo ajudadas, então por isso vocês têm os parceiros, por isso para vocês é mais fácil. Eu não tenho dinheiro para ir no nutricionista, eu não tenho dinheiro para pagar a academia, eu não tenho dinheiro para comprar roupa, então para comprar os produtos, né, certo? Mas, inclusive, eu tenho mostrado, através das redes sociais, que é possível você se cuidar, independente de se você tem ou não esse aporte, né? Essas pessoas te ajudando por detrás. Isso facilita muito, a gente não, é inegável. A gente não conseguiria fazer o projeto desse jeito, nesses moldes, sem os parceiros. Né? Com certeza, facilita, nos orienta, nos direciona, nos motiva, tudo isso. Sim. Mas eu tenho mostrado até no meu Instagram que é possível você fazer na sua casa. Hoje, por exemplo, hoje eu já fiz 2 treinos antes de vir para cá. Fui para caminhada, né? Que é de graça. O parque está aberto lá gratuitamente. E eu fiz na minha casa o cardio também, o outro cardio, pegando um treino no YouTube, que é de graça também, você só precisa ter internet. Então, eu faço isso até para mostrar que é possível você fazer. Então, não precisa de dinheiro para ter. Volto a dizer, todo esse suporte que a gente teve nesse projeto, por causa do programa, dos parceiros, foi excelente, foi maravilhoso, nos ajudou muito, a gente é muito grata por tudo que aconteceu. Mas não é só quem tem esse suporte ou quem tem dinheiro que consegue. É só você colocar na sua cabeça. E a outra coisa que eu acho muito legal, até esse projeto também, a forma como é mostrado, ajuda muito, é esse encorajamento. Por exemplo, eu, na minha vida, quem mais me encoraja a fazer qualquer coisa é o Luciano. Isso há muitos anos. Mas é mesmo. Ele é meu amor. Mas sempre Fala me igual o encoraja. Rodrigo Góes agora é a hora. Meu grande amor. Grande amor. Mas sempre foi há muito tempo. Ontem eu estava lembrando, eu chegava na igreja. Eu não Demorou tinha a funcionar, coragem. mas. Demorou. O cara Mas Eu que vai- Mas é verdade, eu assumo isso. Eu chegava na igreja, eu ficava muito cansada, não gostava nem de ficar em pé na igreja. Ele lembra disso, né? Porque eu tinha dor nas pernas, dor nisso, dor naquilo. Isso mudou depois de algum tempo, mas fazer atividade física, eu não gosto, não tem nenhuma que eu queira fazer, muito chato, demora muito, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, e era tanta coisa, e ele me mostrava dia após dia que era possível fazer. Então, eu acho que esse encorajamento é muito importante para a pessoa sair, né, dessa situação, dessa zona, às vezes até zona de conforto. E também o fato dela assumir, eu não tenho dinheiro, tudo bem, eu vou fazer do mesmo jeito, vai dar certo do mesmo jeito. Pode demorar um pouco mais? Pode demorar um pouco mais, mas hoje a gente tem tanto acesso à informação, né? Então, eu acho que encorajamento e mudança de mentalidade. A Adélia, ela sempre tinha aquele... Eu acho que continua... A gente não está fazendo aqui propaganda, mas tinha um aplicativo que tu já pagava, né, Adélia? Que era... Não vamos falar o nome do aplicativo, mas você paga uma assinatura por ano e tem um monte de exercício lá. E eu lembro que teve Mas é bom? É excelente. Então fala o nome, as pessoas querem saber. O queima diária, né? Queima diária. O queima diária. Você faz um plano, acho que 12 por mês dá o valor. Você faz um plano anual, paga aquele valor e não vai ter uma série de exercícios que você pode fazer. Eu descobri aí eu vou entrar em outro assunto. Eu descobri semana passada que você... Só para quem tem um cartão, pode falar? O cartão Mastercard, a bandeira cartão Mastercard, faz parte de um projeto lá, de um projeto não, de um programa, e tem direito a um plano desse gratuitamente. Olha aí, ó. Tem muitas Na verdade, treinos. a senhora tocou num ponto importante. É a informação. Não tem jeito. É a gente buscar informação. E sinceramente, tipo, aproveitando, já deixa a Adélia falar aqui, mas a questão daqui de Santarém, eu vou dizer algumas experiências que eu tive sem ser no estúdio, caminhando. Eu realmente tive que parar de caminhar porque... Por causa que o carro da minha pisada e tudo mais, eu tive problema no joelho, mas isso assim, não tem nada a ver com um projeto, foi uma situação de pisada. Mas às vezes que eu ia caminhar de manhã na orla, 6 da manhã, era tão maravilhoso, eu digo, gente, o que é isso, gente? Sabe, parece que eu estou
sentindo o vento aqui de novo, o vento, você vê os pássaros, parece uma coisa meio assim, romantizando. Não, gente, é porque é um bem-estar, parece que é um conjunto. Aí gera saúde mental também, né? E a saúde mental, exatamente. Você vê, e eu orava, e eu posso falar, eu tive momentos muito preciosos com Deus, caminhando ali na orla, vendo o sol nascendo, lembrando de versículos falando da fidelidade de Deus, da grandeza, da grandeza de Deus. E eu falei, cara, isso a gente tem aqui em Santarém de graça, entendeu? Então, realmente, eu acho assim, a senhora tem razão. Nós temos equipamentos públicos que nos ajudam hoje aqui em Santarém, Com certeza. né? Tanto o Bosque, tanto aqui a Anísio, né? Tanto a Orla, né? Assim, muitos lugares dá para fazer essa parte da caminhada. Ou mesmo que more longe desses locais, mas cada bairro deve ter um local que dê para fazer. Sim, até a Fernando Guilhom, a galera lá, você chega lá no final da tarde, Fernando Guilhom, a galera caminhando lá, toma como é cana de açúcar? Não, uma garrafa lá, o pastel, mas tudo bem. Aí não É pode. o gordo falando. Isso Aí depois tem que caminhar até o aeroporto e voltar para queimar. Ah, o Glauber ouvindo isso. Não! E aí, Adélia? Délia. Não, o que você acha assim, que mais causa as pessoas ficam travadas para começar e dar o primeiro passo em direção à saúde, né? Então. Bem, no meu ponto de vista, eu vou falar por mim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava muito, eu sempre gostei muito de esporte. Eu gosto de caminhar, eu gosto de corrida, eu acho muito bonito, gosto de vôlei, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive muito cuidado. E chegou um dia da minha vida que, de repente, isso sumiu, se perdeu, assim. Então, realmente não é uma tarefa fácil, né? Não posso dizer, com base na minha experiência, que é uma tarefa fácil. Só que toda tarefa, ela tem o seu desafio e nós temos que encarar ele e tentar cumprir. Então, quando o Adilson começou, na verdade, quando vocês dois começaram, para mim foi uma energia muito, muito forte, assim, de eu tentar também. Então, nunca nem na minha vida passou que vocês fossem lançar um desafio para mulheres, né? Mas o desafio que você estava, as explicações que eu ouvi, que entra o conhecimento, quando a gente vai procurar pessoas que conhecem, e realmente nós temos ferramentas que facilitam esse conhecimento, tem sim, a gente pode procurar saber, então, ajuda. E o conhecimento, quando eu vi a entrevista do Dr. Glauber, nossa, eu fiquei impressionada, eu compartilhei com um montão de gente, e eu disse, ouve aí, porque foi muito impressionante como ele falou, o que ele explicou, e isso me deu uma motivação de tentar recomeçar. Não é fácil, mas não é impossível, não é uma tarefa. Então, você só precisa entender o que você quer e o que você está precisando. No meu caso, posso assim expor, eu estava com um grau bem grande eu já estava em grau de obesidade, né? E eu não tinha esse cansaço que a pastora fala, essa desmotivação, eu tinha muito também. E, além do que, eu ainda tinha dificuldade de relacionamento com as pessoas, porque eu não queria sair de casa, eu não queria conversar, né? Então, eu evitava o máximo possível. Porque a gente vai acabando, isso vai acabar internalizando, né? A gente vai... Então, realmente, a gente precisa de uma motivação muito grande, mas não tem jeito. Se ela não partir da gente, também a determinação, a gente pode olhar as pessoas e ficar adiando esse processo, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que buscar força dentro da gente, aquela que Deus deu, e tentar. E aí começa a procurar exemplos, bons exemplos, que também temos muitas pessoas, né? Eu passei a seguir um monte de gente que conseguiu, que se superou, que foi lá, que fez acontecer e que não desistiu. E
como a gente não vai desistir, né, pastora? Não, Nós decidimos que nós realmente não vamos desistir. Então, eu quero incentivar as pessoas também. Se você já começou com uma tímida caminhada de 30 minutos, de 20 minutos, continue colocando seus alvos por semana. Naquela semana começa com 20 minutos, depois você vai aumentando para 30, até que você chegue a um outro nível, né, de Condicionamento, satisfação pessoal, porque assim, tudo é engraçado, tudo vai se alinhando. Todas as coisas, elas vão, uma vai puxando a outra. Então, com certeza, hoje eu estou bem mais feliz, bem mais motivada, incentivo muito as pessoas, eu vou conversar. Agora há pouco, no meu trabalho, eu estava lá incentivando, gritei lá no meu canto, onde eu sento, e para todo mundo, vão lá no Dr. Glauber, para você ver como que está, porque, no caso dessas pessoas, elas têm um objetivo específico. Então, é importante. Mas, se o seu objetivo hoje é só cuidar do seu peso, então, comece com uma caminhada. Ela faz muita diferença. Tanto nos ajuda no físico, como no emocional. Sobre dieta, eu entendi também sobre a gente realmente cuidar, ponderar, analisar. E eu era uma pessoa muito desregrada, passei a ser uma pessoa muito desregrada. Então, a gente, às vezes, não precisa realmente de um profissional, a não ser que a gente tenha um problema específico, mas, se não, dá para ir trocando as coisas, dá para ir abrindo mão de algumas coisas. Tem condições, mas, realmente, nós precisamos ser os primeiros, né, a nos motivar. Porque não adiantaria nada. Falo realmente, no meu pensamento, não adiantaria nada o pastor, o Adilson, a pastora, estar ali me motivando, me empurrando, se eu não quisesse dar esse passo. Então, eu posso ter, olha, assim, a mudança da alimentação não é uma tarefa simples. Então, eu poderia dar N desculpas para não acontecer, né? Eu poderia culpar um monte de situações, mas eu decidi que não, que eu ia fazer. Entende? E eu queria perguntar para vocês, assim, o que foi... Porque, assim, a gente trabalha... A gente não, né? Os profissionais, né, que nos acompanham trabalham com 3 pilares. Primeiro, o descanso. Sim. Depois, treino físico e alimentação saudável. E para vocês duas, o que foi mais difícil? A alimentação ou treino? A rotina de alimentação ou de treino? Treino, para mim. Pra Deli foi comida, porque dormir ela dorme 9 da noite. Vou logo Não, e dizer. treino? Não, dormir eu sei que é mais... É o melhor de todos. 9 da noite, quando eu mando mensagem pra ela, eu já não tenho mais resposta. Mas porque ela Mas já acorda tinha uma assim, coisa resolvida já na tinha vida uma coisa dela. resolvida. Na verdade, quando eu cheguei com o Dr. Glauber, a primeira coisa que ele perguntou, e o sono? Eu digo, não, Vai bem, graças a Deus. Menos uma coisa para resolver. Eu sou, vai bem. Mas hoje eu consigo dormir bem. Eu já tive muitos problemas de insônia, né? Já muito mesmo, mas graças a Deus isso eu consegui resolver na minha vida. Para mim, o que foi mais difícil foi o treino, foi a alimentação. Não, mas entre os dois, o mais difícil. A alimentação, porque já abrindo um parecer, eu acabei, acredito que, desenvolvendo uma compulsão alimentar. Então, todas as situações da minha vida, elas se resolviam em comida. Então, quando acontece um problema, quando tem alguma frustração, alguma situação, é incrível como o cérebro... Gatilho, né? O gatilho é comida. A frase que tem no meu cérebro é comida. Então, aí é que, como eu falei, eu tive que me posicionar e evitar fugir disso, entende? Claro. Então, realmente, manter uma disciplina não foi uma tarefa fácil, mas ela não é impossível. Qual foi a quantidade de calorias diárias que a gente passou? 1000. 1000 é puxado, hein? 1000 para uma pessoa como eu, que estava bem acima do peso, né? Muito acima do peso, inclusive, foi É pouco. pouquíssimo. A minha, essa parte da alimentação não foi difícil. Porque a senhora Porque- é um exemplo, pastor. Não, porque eu já tentava me alimentar de pois forma é. saudável. Tanto eu estava falando hoje para o pessoal na caminhada. Que quando a gente vai fazer a consulta com ele, tem um questionário que a gente responde antes. Com ele né? quem? Verdade. Com Com o Glauber. Dr. Glauber. Tem um questionário que a gente responde, onde a gente fala exatamente o que a gente come diariamente. No meu caso, não mudou praticamente nada. Só mudou quantidades e acrescentou mais proteína. E
É até um negócio legal falar, porque assim, há muitos anos eu tento me alimentar de forma saudável. Eu fiz muita mudança na minha alimentação nos últimos anos. E tanto que lá em casa, nesse período, eu fazia uma comida para mim e fazia uma comida para todo mundo, porque eles não queriam comer a mesma coisa que eu comia. Depois isso mudou. Hoje a gente come basicamente as mesmas coisas. Rebeldia, né? Não, porque eu estava num processo e eles estavam num estágio diferente. Outra vibe. Então, assim, só que eu tinha essa alimentação saudável, mas eu não conseguia perder peso. E essa era a minha crise, porque primeiro eu falava que eu não perdia peso, porque o meu metabolismo era muito lento, porque eu tenho hipotireoidismo, então a culpa era do meu metabolismo, não era a minha culpa. E aí eu me alimentava saudável, só que o Dr. Glauber me fez entender isso. Por isso que hoje eu tenho resultados que eu não tinha há muitos anos. Qual o entendimento que ele me fez entender, né? Que não é porque é saudável que eu posso comer à vontade. Não é porque é saudável que vai bater na minha quantidade de calorias diariamente. E ele ensina muito isso pra gente, né? Que emagrecimento é uma conta matemática. Então, ele passou uma quantidade de calorias para mim por dia. E isso foi até interessante no meu caso, que quando eu fiz a primeira consulta com ele, eu não fiz aquele exame de calorimetria. Porque a minha consulta era 1h da tarde e eu já tinha perguntado, elas falaram que não, que seria depois. Foi igual a tua experiência. A Adélia foi. A Adélia que passou fome e sede. Porque esse exame você não pode nem beber água, né? Então, eu não fiz. Sem água é cruel, né? Sem água é punk. E aí, quando eu fiz, deu uma quantidade lá na biopedância. Ele me passou a dieta de 1.137 calorias. Mas na minha cabeça, ele me explicou tudo, mas na minha cabeça, meu metabolismo era muito lento. Então, passaram-se quase 15 dias. Aí eu voltei para fazer o exame. Nesses quase 15 dias, eu não emagreci quase nada. Por quê? Eu não fazia tudo conforme ele falou. Não na questão da alimentação. A alimentação eu fazia. Mas na questão do treino, que era a minha maior dificuldade, eu ainda só fazia musculação, não fazia cardio. Não tinha tempo e tal. E aí, quando eu voltei, que eu fiz o exame de calorimetria, aí ele falou para mim, Rejane, o seu metabolismo não é lento. O seu metabolismo é bom tanto para perder quanto para ganhar. 1.400 e alguma coisa, não lembro exatamente. Então, nós vamos manter a sua dieta. Agora, você tem que treinar 2 vezes por dia. Foi o que ele falou para mim também, da minha vez. Olha, Adilson, o meu cálculo que eu estou fazendo são de 2 treinos. Se fizer menos, não vai Porque ter. aí entra a conta matemática. Exatamente. Então, se o meu corpo gasta 1.400 calorias, ele me passou uma dieta de 1.100 calorias. 300. E eu treino, aí já são 300 e poucas. Mas eu treino 2 vezes por dia, gasto aí em média de 500 calorias a mais, é aí que vem o emagrecimento. Quando eu entendi essa conta, aí a pastora começou. Rapaz, o que eu achava legal era a pastora postando lá na frente da TV. Teve uma que a senhora fez com a pastora Fiamma, foi muito legal. Foi no treino, A gente estava na praia, mas antes de ir pra praia a gente fez. A mulher é muito chata, aquela mulher fica walk. Mas é o que ajuda. É isso aí. Legal. Vamos fazer um break? Bora. Que a plaquinha do diretor subiu. Já subiu contigo. A plaquinha do encontro. Essa lembrança aí. Esse é o Adilson. Chame nossos parceiros comerciais. Mas a gente ia mandar direto lá. É isso mesmo. Davi, é contigo. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energia. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética.
Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. Estamos de volta no ANW desse dia incrível, falando sobre o projeto Superação Mulheres, com nossas convidadas especiais, meu grande amor, Regiane Pedrosa, e a quem manda já desde criança no Adilson, Eu mesmo. Adele, Fátima. São as protagonistas do projeto Superação Mulheres. E quem perdeu o primeiro bloco, volte aí no YouTube para assistir tudo. Elas falaram a experiência, né, de feedback que tiveram desde o início do projeto, como receberam tantas respostas positivas de pessoas que se inspiraram com o estilo de vida agora que elas estão levando e tal. E teve um negócio interessante que elas falaram, que eu queria até retomar com isso, é sobre as pessoas às vezes justificarem o apoio que o projeto teve, né, dos parceiros, e às vezes usam isso como uma dificuldade por não ter a mesma coisa, né? Mas também já explicaram as formas de superar. E a explicação assim, que a gente tem, e é realmente excelente, né? A gente vem logo após aí do nosso break comercial, e realmente foram parcerias muito importantes para a época que eu e a Adilson fizemos, também para elas agora. E é claro que isso tem a parceria é uma parceria também comercial com a TV, Sim, né? exato. Então, beneficia, né? A gente foi escolhido aqui por nós mesmos, fomos escolhidos por nós mesmos para fazer o projeto. Mas também tem um apelo comercial, porque o programa e a TV dá uma contrapartida para esses profissionais. E nós não apenas recomendamos eles porque toparam a parceria, mas porque são profissionais que dão resultados, Verdade, né? cara. E nós mostramos isso no primeiro projeto, elas estão mostrando isso. Então, tanto a Energia em Estúdio, que é o local do treino de musculação, que tem acompanhamento com personal trainer, que treinam no máximo 4 pessoas por vez. Você marca o teu horário e tem todo um planejamento de treino muito diferenciado do que apenas uma academia comum, embora as academias também são muito boas, mas o estúdio é diferenciado, é um trabalho muito específico. E o Glauber também já foi citado várias vezes aqui, desde o início, né? O Hugo, quando o Hugo nos treinava, e somos muito gratos ao Hugo também, que foi o nosso treinador na época. Ele sempre falou que a diferença viria pela nutrição. Verdade. Os resultados viriam quando o treino se unisse à parte nutricional, e realmente é incontestável, né, o trabalho do Glauber Marinho. Assim, nos tornamos fãs. Na verdade, né? é fã mesmo hoje. E fã, muito mais do que paciente, somos fãs pela personalidade dele, pelo profissional que ele é. E se agregaram outros parceiros também, como o Empório Semente do Bem, Verdade. que tem os melhores produtos para compor o planejamento alimentar. Você encontra lá produtos saudáveis, de marcas ótimas e com preço acessível. E também nosso amigo também, que se tornou amigo, né? Salvador. Poxa, que parceria legal, Salvador, a sua esposa, todos os... A Andrea. A Andrea, isso, né? Isso. E todos os colaboradores lá do Salvador Esporte vende produtos de marcas top, vencedoras. Então, poxa, foi um presente de Deus para nós e para vocês também, toda essa parceria aí. E é importante frisar que nós experimentamos isso e nós estamos tendo resultado por causa da qualidade dessa galera. E aquilo que o pastor falou aqui, a gente chama, tem um termo latim que de pro quo, né, que é uma mão lava a outra. Não tem jeito, uma parceria dessa, a gente faz captação certamente através da TV para esses parceiros, e a gente tem, né, como medir isso com os cupons, né, com a galera indo lá, com as pessoas perguntando a pastora indicando. Eu me sinto muito à vontade hoje também lá no Salvador. Eu digo assim, quando eu chego lá no Salvador, hoje eu me sinto em casa, assim, e me sinto motivado. Tu entra lá e já quer sair correndo, fazendo alguma coisa, porque lá essa é uma loja que te inspira mesmo para uma vida de movimento, de esportes, né? E o Glauber, cara, só para dar um feedback, essa semana, o Fernando da Lorena, né, tá treinando lá com
no Guiborim, né? Ah, tá. Que foi nosso entrevistado aqui, com o Flávio, Tá né? no Taekwondo? Aí ele tá lá treinando com ele e ele chegou comigo e falou, Adilson, marquei minha consulta lá no Glauber, né? Eu não sei se ele usou o nosso cupom, mas ele disse, olha, marquei lá a consulta lá no Glauber, por quê? Porque eu voltei a fazer uma atividade aeróbica e eu não estou emagrecendo. Então, o Glauber vai me ajudar. E ele, olha o que o Fernando falou, que eu não tenho problema. Disse assim, eu preciso ter um controle daquilo que eu posso e que eu não posso comer. Então, é uma consciência que vem exatamente... O Fernando já passou por esse processo também. Então, ele agora quer avançar. Então, não tem jeito, gente. Aquilo que a Adélia falou, você dá o primeiro passo, mas... Consequentemente, depois eu creio que Deus vai abrindo portas, mesmo caminhos, porque a Bíblia fala que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. Vamos passar para ela? Acho que eu falei meia hora, você está falando 45 já. Tá. Mas quando o senhor falou, não teve problema, né? Porque você não falou, mas porque eu o falei. Senhor é fake nerd, então, pro senhor agora. Eu posso até falar. Não, eu queria que vocês falassem. Claro, você pode falar o que você quiser. Mas eu queria indicar para a gente falar sobre a parte do treino físico. E a gente tem que honrar aqui também, né, os personagens. Exatamente. É claro que tem o Felipe e também os donos da academia, né, do estúdio, né? Mas a gente falasse um pouco sobre como foram os treinos, o nível de exigência, como eles esticaram vocês para vocês poderem conseguir ir além nos treinos, aumentar a carga, o desempenho, a performance. Eu quero responder isso, mas deixa eu só falar uma coisa relacionada ao que o Adilson estava falando. Eu vejo isso como, acho que eu até comentei com a Adélia, como uma oportunidade que Deus nos deu. A gente tinha o sonho, tinha um desejo, precisava desse empurrão, que foram vocês, né, que começaram a ideia. Tem uma pregação, é o querer e realizar. O querer realizar. E eu acho que muito mais do que a oportunidade que Deus nos deu, Deus também nos deu o encargo de nós sermos uma referência para as outras pessoas. Para a gente abençoar a vida das outras pessoas. Então, esse projeto não pode terminar nos 50 dias e nem nos 60 dias. Esse projeto tem que ser um projeto de vida. Né, de estilo de vida, porque as pessoas, quando olham para o Adilson e vê tudo que o Adilson já perdeu, né, de todo o processo... Ele perdeu ou conquistou? Perdeu peso e conquistou a saúde. Bem, parabéns. Desnecessário, continua. Mas tudo bem. Vê o Luciano, né, vê a Adélia, me vê e vê quantas coisas a gente tem feito em prol dessa oportunidade de Deus, elas são encorajadas. Então, a gente não pode parar. Nenhum de nós. A gente pode parar de fazer porque a gente precisa mostrar para as pessoas que quando Deus dá a oportunidade, a gente agarra essa oportunidade. É o cavalo selado. A gente continua fazendo. É a mulher careca. Continuando. Esse é o Luciano, né? Depois eu explico. Continuando sobre a questão do treino, eu falei que o treino para mim era o maior desafio. Continua sendo. Por exemplo, hoje para sair para caminhar é uma luta diária, né? Porque você quer ficar dormindo, você quer ficar no conforto. Eu estou toda dolorida porque tinha parado de treinar na viagem, musculação, treino de força, né? E agora eu voltei. Então, assim, para mim é muito desafiador. Mas, quando você tem um personal, alguém te direcionando... O que foi? Porra. Ah, tá. Acidente no estúdio. Alguém te ajudando, te direcionando, faz toda a diferença. Com certeza. Especialmente muita o diferença. Samuelzinho. O Samuel tem feito um trabalho assim, muito legal com a gente. Não, eu digo porque o Samuel, como ele tem muito conhecimento, ele nos torna o laboratório dele. Então, ele vai, olha, faz assim, olha, tem que fazer... E dá resultado. É engraçado que às vezes fala, não, isso daí tá horrível, pastora. Bora. Aí você melhora, ele tá melhor. Bem melhor. Bem melhor. Tipo, eu treinando essa semana, porque eu passei também uma semana sem treinar, quase 2 semanas sem treinar, por causa de vários motivos, entre eles a cirurgia da Marta. Quando eu voltei para fazer os movimentos, aí ele... Não, Adilson, não, pelo amor de Deus, tá, olha, tem que ter cuidado com esse cotovelo, cara, tá para fora. Não, é para dentro aqui, ó. Aí eu, ai meu Deus. E aí, às vezes, nessa hora, tu fica assim, tu tem que entrar naquele limite. Esse cara só quer o meu bem. Esse cara só quer o meu bem. Esse cara só quer o meu bem.
E aí é muito legal. Aí depois tu conserta aí ele, tá certo, aí aquilo te motivou. Não, tô fazendo o movimento certo. E aí, com o tempo, a gente vai sentindo os movimentos, né, pastora? Não, agora sim. É interessante como o nosso músculo... Consciência corporal. Isso, exatamente, essa palavra aí. Ah, não, estou fazendo o movimento certo. E é muito legal isso. Mas, lógico, a gente está fazendo isso porque tem um acompanhamento. Até porque no início ele fala assim, você está sentindo tal músculo? Eu estou sentindo tudo. Né? Porque dói tudo. Exatamente. E à medida que você vai treinando, vai aprendendo, Isso. ele vai te direcionando, você consegue sentir realmente a consciência corporal, sentir aquele músculo que você está trabalhando. Que precisa ser atingido. Coisa que no início ele falava, eu estou sentindo tudo dói, tudo é difícil, nada é fácil. E o legal do personal é você ver a tua progressão de carga, né? Que no início você não consegue pegar quase nada. Depois você vai aumentando pouquinho com paciência. É bem legal. É isso aí. E tu, Adélia? E o JP, Adélia? Como é a experiência com o JP? Porque a Adélia também está treinando em outro horário, À tarde. é outro personal, né? Isso. Na verdade, assim, toda a equipe de lá do estúdio está de parabéns, de verdade. Tanto de manhã o Samuel, que realmente está com todo o gás de conhecimento, e ele sempre perguntava, tá bem? Eu digo, olha, para o número 1, tá. Se eu vou conseguir com as outras séries, eu não sei, mas vamos conversar. E o JP, ele tem também me ajudado muito, sempre muito preocupado, nossa postura. E, como eu falei, passei a fazer uma quantidade maior de alongamentos, né? Porque eu estava sentindo um pouquinho de dor na minha perna. Então, eu falei, né? E ele passou a fazer um alongamento mais extenso. Então, basicamente, quase 15 minutos de alongamento. Mas eu realmente não tenho queixas, né, do estúdio, dos profissionais que eles são, da atenção que eles dão, não só para mim, que estava no programa, mas para os outros alunos, né? Então, ele deixava a gente lá, observa se a gente está fazendo direitinho e diz assim, eu vou ali cuidar do outro, né? Então, já vai lá cuidar do outro aluno e aí fica nesse revezamento. Então, eles são muito Muita capacitados, responsabilidade. tem muito muito legal. cuidado com a gente, é muito legal. Eu gostei muito da minha experiência. Vejo a hora de voltar. Na musculação. Se Deus permitir, outubro. E assim, eu não sei. Mês que vem. Um tabu que às vezes a gente tem que, tipo, vai fazer musculação, eu não vou fazer musculação porque eu não quero ficar musculosa. As pessoas têm, às vezes, essa mentalidade, associa. É lógico que realmente a massa ela vai desenvolver, mas só que a musculação ele é um tipo de exercício que eu aprendi que ele queima 24 horas. Então, por exemplo, um cardio, ele está ali, de acordo com o que eu recebi de conhecimento, né? Então, a gente perde aquela quantidade, mas a musculação, o músculo, ele fica trabalhando, né? Então, ele ajuda a gente a... É o que eles falam, né? Que, na verdade, a musculação, o desenvolvimento está no descanso. Isso. Né? É na regeneração muscular. Isso. Tanto a hipertrofia como também a perda. quantidade da queima calórica. distrofia. Né? Exatamente. E, na verdade, isso é uma ilusão, né? Porque as pessoas... As mulheres, às vezes, têm muito essa ideia. Sim. Eu não vou treinar musculação porque eu vou ficar musculosa. Isso. Não sabe a dificuldade Que é para que conseguir... é, naturalmente, essa imagem do musculoso. Para o homem também. O que faz é uma melhor estética. Você dá uma... tonificar, você modelar o corpo. Isso ajuda. Mas aquela imagem do bodybuilder, só com suco. Só com suco. O suco Fake vicia. nerd. O shape vicia. E é interessante. Pastor A cara de reprovação. Pastor acha tão engraçado, igual com Vamos colocar a Marta aqui. Colocar a pastora e a Marta pra... Ela vai dizer... A Marta diz, eu tô procurando a graça até agora. Agora, eu ia falar... eu ia falar, por exemplo, é interessante que não está no contexto, e está também sobre o Glairton. O Glairton, ele já está, eu acho que mais de um ano fiel na atividade física, né? O Glairton tinha entrevistado aqui, é pai do Samuel, é um parceiro nosso, amigo nosso em comum. E, cara, o Glairton colocou uma enquete essa semana no Instagram dele. Eu achei muito legal. Ele dizendo assim, quando você acha importante, você encontra tempo. É verdade. Ele colocou lá. E eu, cara, bicho, isso aí não tem jeito, bicho. É sobre o que nós estamos falando, é isso. Porque
por exemplo, a agenda da pastora Adele. Lógico, a Adele, assim, eu fui motorista dela praticamente 1 mês e meio. Fraquejei no final agora. Fraquejei. Não, mas também foi um negócio meio de águia. Vai, Agazine. Verdade. Entendeu? Mas, assim, a gente adaptar a nossa agenda para colocar aquilo como prioridade. E esse eu acho que é um dos pontos também do projeto. Porque às vezes que eu não coloco como prioridade, não tem jeito. Eu vou achar uma desculpa. Ah, não, eu preciso dormir mais um pouco, ou não, tal. Não sei o quê, não, tá doendo o meu cabelo, não sei, assim, o cabelo não dói, né? Então... Mas é uma desculpa. Mas a gente vai. E aí eu vendo isso do Glaito e pensando no que nós estamos fazendo aqui, é uma realidade. A gente atestou isso. Aquilo que nós colocamos como importância, a gente acha um tempo. A gente vai. É o que eles falam, né? Aquilo que você foca, cresce, né? Se você tem foco em cuidar da sua saúde, você vai arranjar tempo, você vai arranjar uma forma de fazer isso. Teve um período do projeto que eu acordava às 5 horas da manhã, vocês também, né? Para ir para a academia, para fazer todas as coisas. Porque senão não tinha como fazer. Exato. Hoje eu consigo acordar às 6 e poucas, 7 horas da manhã. Mas até uma coisa que o Luciano falava no projeto de vocês, eu ficava assim, como assim? Que ele falava assim, cara, eu estou gostando desse processo. Uhum. Ele acordava, o Luciano nunca foi de acordar muito cedo, sempre ele foi de dormir mais tarde e acordar... Voluntariamente. Obrigatoriamente, se preciso, a vida acordava, toda. Quase a vida toda. Mas ele nunca foi assim, gostar de acordar cedo. Eu não fui daquele cara que naturalmente acordava cedo. Sim. Mas no projeto... Tem gente que fala assim, porque eu acordei tanto tempo cedo que meu organismo acostumou. Eu nunca tive isso. Sempre foi no despertador. Né? No projeto, teve um domingo que ele ia pregar, se eu não me engano, nos 4 cultos. Ele acordou 5 e pouca da manhã. Foi correr, eu acho. Foi correr, voltou, se arrumou para ir para a igreja. Eu lembro disso. A gente via, assim, e ele acordava animadaço, né? Querendo fazer atividade física. E ele falava, eu estou gostando desse processo. Eu ficava, não é possível. Não é possível. Eu lembrei da Giovana agora me falando que ele estava parecendo, perdão, hoje. Olha lá. Parecendo aquele senhorzinho já de acordar cedo. De acordar cedo e movimentar todo mundo, varrer a frente da casa. Aí a Giovana, meu Deus, pai, pelo amor de Deus. Porque nunca foi. Vai dormir. Porque eu acordava cedo, mais cedo que nessa época que todo mundo. Aí quando eu voltava para casa, elas ainda estavam para acordar. E a gente sempre toma café junto agora. Aí eu tinha um tempo livre entre uma coisa e outra. Aí eu ia limpar a frente de casa, naquela época tinha um cachorro. Aí eu já adiantava alguma coisa e estava aparecendo. Aquele cara que varre as folhas da mangueira na calçada. 75 anos de idade. Só que aí Aposentado. esse processo começou a acontecer comigo. Então hoje eu gosto. Eu gosto de fazer atividade física. Não só depois, né? Às vezes é uma luta porque você está cansado, tem uma demanda de trabalho. Não, às vezes a luta é sair de casa ou ir. Mas quando tá lá, depois você aprende a gostar. Então hoje eu posso falar a mesma coisa. Eu aprendi a gostar. Eu queria perguntar para vocês quais foram as principais mudanças que houve durante esse processo na vida de vocês, além dos resultados de quilos e medidas, mas o programa que eu fiz, que a gente conversou, né, sobre nossa operação, a gente falou muito de outras experiências que a gente teve no processo que nos ajudaram em outras coisas que parece que não tem nada a ver com atividade física e alimentação, mas acaba tendo. Né? Por exemplo, uma delas que eu falei foi que eu aprendi a tomar café. Primeiro, tomar café, que eu não gostava de café preto, e já pulei uma fase que eu comecei a tomar sem açúcar. Então, para mim, foi uma vitória, porque eu queria chegar nesse nível. Às vezes, ficar olhando a pessoa tomar café. Não que seja obrigatório, era uma coisa, parece besteira, mas não sei se é. Mas eu falei, poxa, eu queria aprender a tomar café, que isso faz parte até de uma socialização, né? Sim. Todo mundo senta para tomar café, e eu sempre tinha uma outra coisa a pedir. E ainda mais sem açúcar, né? Então, para mim, foi uma coisa legal, mas foi o mínimo. Queria saber de vocês. Valéria, começa contigo. Então, para mim, já mudou muita coisa. Em especial, calçar o meu sapato.
Se tornou bem mais fácil nesses 2 últimos meses. Realmente eu ficava cansada, né? Na verdade, quando eu ia calçar, muitas vezes na minha vida eu chorei, porque era dificultoso. Então, a minha mobilidade, né? A minha flexibilidade, ela melhorou consideravelmente. Eu costumo até dizer, uma vez eu cheguei no meu trabalho e eu comentei, uma folha caiu no chão, eu disse, não, deixa que eu junto. Consegui juntar, né? E aí... Agora, nesse período? Sim, nesses 2 meses. 2 meses foram suficientes para que voltasse a minha flexibilidade. É interessante que é uma coisa que parece tão Não, irrelevante, mas trazia um sofrimento a ponto de você chorar. Muitas vezes eu chorei. E também, assim, eu tinha dificuldade de vestir a minha roupa de treino também, tinha muita dificuldade. Melhorou muito. E pode parecer que não, mas era uma das desculpas que eu dava para não sair para caminhar antes do projeto. Então, eu pensava em ter que calçar o meu tênis, em ter que vestir a minha roupa, e aí eu já desistia. Uau, ok. Né? Então, Coisa que a gente nunca vai imaginar, né, que acontece. Mas acontece, talvez, até com alguém que esteja assistindo certamente, a gente. certamente. Né? Eu, pelo menos, chorei algumas vezes, né? Porque era muito difícil. Começou a se tornar muito difícil. Na verdade, eu não fui percebendo, né? Eu não percebi. Quando eu me deparei, eu já estava nessa situação. Então, assim, também eu trabalhei muito. A minha mente melhorou muito em relação à alimentação. É como eu falei para o doutor, no caso, a gente fala bem dele por causa da questão da dieta, né? Que é muito importante. Eu disse para ele, eu cheguei lá com ele, eu falei, olha, com certeza a minha mente ela já não é mais a de julho, quando eu vim aqui, logo no início, né, quando começou. Eu tenho uma outra mentalidade a respeito de alimentação. Quando eu olho para as coisas, eu já sei que se eu fizer isso já não vai me fazer tão bem. Ou então, se eu exagerar nisso aqui, já não vai. Então, ele não disse que a gente é proibido de comer as coisas. Não. Mas ele disse que a gente tem que ter consciência. Né? Então, não é o que você come naquele dia. Ah, hoje eu comi um sanduíche, uma coca. Mas não é essa a questão. A questão é o que você comeu nos outros 29 dias daquele mês. Como foi. Então, isso mudou muito em relação aos meus pensamentos. Eu tenho mais cuidado hoje com o que eu tenho que comer. Eu analiso bem, aí eu penso assim, poxa, não, eu não vou comer mais isso aqui, porque eu já comi tal coisa, então deixa para outro dia. E eu tenho conseguido deixar para outro dia. O que é legal dessa consciência da nutrição, que o Glauber explica para todos que vão lá, é que você começa a fazer escolhas, né? Exatamente. Sim. Alguma Ele coisa não te proíbe nada, mas você fala assim, poxa, mas se eu comer isso, não vale a pena, porque Exatamente. eu vou ter que depois dar uns passos para trás, né? Não, hoje Então, eu comer isso, eu como outra coisa. Tudo né? que eu como, eu penso, meu Deus do céu, Jesus. Quanto eu vou treinar para tirar isso do meu corpo? E quando se já tem um acúmulo, né? Porque no meu caso, eu já tinha acúmulo de gordura para dar e Aí vocês tinham um desafio, assim, vocês tinham assim, algo para recuperar. Isso. Né? Dos tempos passados, né? Mas que legal. E o Sérgio? Acho que uma coisa que eu consigo perceber, fora essa questão do treino, é na questão de voltar a dormir com o objetivo de acordar cedo. Então, assim, antes do projeto, eu pegava o celular, ia para a cama. Sempre gostei de dormir cedo, mas não dormia cedo. Né? Porque ficava no celular ou ficava fazendo outras coisas e tal. E com o projeto, como eu tinha que acordar cedo para ir para a academia, independente do horário que fosse, eu me determinei a mudar a questão da hora de dormir. Então, hoje eu faço o maior esforço que eu puder para até 10 horas, no máximo 10h30, eu estar deitada já, pronta para dormir. E isso me ajudou muito a me recuperar bem durante a noite para poder ter um dia produtivo, tanto na questão do treino quanto na questão do trabalho. Eu me determinei a fazer essa mudança na minha vida por causa do projeto. Acho que na questão da alimentação eu não tenho muita diferença, né, como eu já falei. E também a questão da atividade física. Na verdade, o que mudou na minha cabeça foi a matemática. Essa matemática não sai da minha cabeça, né? De que eu preciso
bater a meta de caloria na questão do treino para eu poder ter resultado. Exatamente. E acho que uma coisa importante para as mulheres, penso que para os homens também mas para as mulheres bem mais, é a questão da autoestima, né? Sim. Porque as mulheres têm essa... Acho que tem muita questão de comparação, Sim. de uma pressão, né? Por um modelo de beleza que a sociedade impõe. E afeta, né? Mesmo que a pessoa fale, não ligo para isso, mas acho que todo mundo acaba ligando, né? Como vocês... mesmo assim, que é claro que 60 dias, assim como nós, quando foi 50, a gente não conseguiu nesse tempo, é impossível, inclusive, matematicamente falando, dentro desse cálculo que é feito para alcançar, não dá para chegar nos objetivos finais em 50, 60 dias, mas é um processo. Mas vocês acham que essa parte da forma de se enxergar, de se ver, para vocês, afetou para melhor a vida de vocês? Muito na minha vida, né? Como eu falei, eu realmente já tinha dificuldade de me relacionar. Então, hoje não. E até eu fui numa reunião sábado e a pessoa fazia muito tempo que ela não me via. Quando ela me viu, foi só elogios, né? Então, ela disse que tem muita diferença. E é lógico que isso anima. Qualquer coisa que a gente perde, a gente já se anima. Porque tem que saber quem é essa pessoa aí que tá elogiando tua irmã, cara. Pergunta então, pra ela depois, né? Pois é. Aí, ó. Que é isso, mano? Porque ela não é que significa... Ela é uma pessoa. Pode não ser, é... né? A pessoa. Ó, tá vendo aí? Vai. Então, Viu como eu percebo as coisas? Não. Segue lá, Adélio. Vejo que és profeta. Essa parte aí é a melhor parte do programa que tem mais engajamento. A parte romântica do programa. vixe. Então, foi muito bom para mim. Está sendo muito bom. Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo feliz. Eu estou me sentindo mais animada para cuidar de mim. Mais animada, né? Eu fui com o Dr. Glauber. Quando eu fui lá, eu cheguei lá e disse para ele... Eu disse, poxa, mas essa gordura bem aqui, doutor, essa gordura bem aqui, ela me incomoda. Ele, calma, mulher. Tá, e depois que ele fez todo o processo de medição e tudo, ele sentou, ele disse, sabe o que é legal? Você está incomodada com isso. Porque quando você não se incomoda, quando isso deixa de ser importante para você, aí é complicado. Mas quando você está motivador. quando você está aí dizendo que isso já não cabe mais em você, então é o gás que você precisa. Porque agora vai entrar a nossa disciplina, né, pastora? A gente estava com a motivação. Nós recebemos a motivação de uma equipe, vocês da TV Amazônia, todos esses parceiros que nos motivaram, eles foram aqueles que nos empurraram. Mas agora vai entrar a nossa disciplina, o nosso cuidado, realmente o processo da transformação, né? Vai vir agora. É isso aí. Então, Acho que legal. eu estou muito feliz mesmo. Pega a visão aí, cara. Com tudo. Tô nessa visão aí, ó. Com tudo que aconteceu nesses dias, porque foi o que me ajudou a me motivar, né? Não. E o nosso desejo é que as pessoas olhem para a gente e se motivem também, né? Excelente. Pelo menos eu fiquei super feliz quando eu vesti a roupa do Salvador lá. Meu Deus, eu me senti muito feminina. Fiquei muito feliz com a minha roupa. Vou treinar com muita alegria. O pessoal fez até um vídeo legal aí dela, né? Saindo eu achei lá do muito provador, legal. né? O Felipe com o Muito Williams. legal. E é interessante essa questão do que a Adélio fala, dos feedbacks que a gente recebe. Ontem eu dei um pulo lá na casa da... Você também foi elogiado. Não, deixa... Conte-me o que ninguém sabe. Esse cara... Então, eu fui lá na casa da Edilene, e aí o pai do Kenê tá aí, o Afonso. E aí, quando ele me viu, ele disse, Gocaba, tu tá passando fome? Aí eu olhei e disse, bicho, tu tá magro, tu tá seco. Tá doente? Perguntou se tá doente? Aí ele já perguntou logo assim, aí eu, cara, eu tô tão feliz ouvindo isso de ti, tu não tem noção. E aí deu um abraço nele e tudo mais, aí depois eu cheguei e falei, poxa, e ele realmente, a última vez que ele tinha me visto foi em fevereiro, antes da gente começar, né, o projeto. Ainda não tínhamos começado, foi em fevereiro, exatamente, foi em março. Foi em março. Em fevereiro. É de março a maio, né? Foi de isso. Março a maio. Ele me viu em fevereiro e agora, depois desses meses, ele me viu e ele falou assim, cara, eu falei, cara, que legal. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Pastora, né? Essa parte é muito legal, né?
Quando você começa a colher os resultados, não só na sua vida, mas as pessoas começam a perceber. Então, assim, nesse processo, eu tenho sido muito parada, elogiada, né? Me chamam de pastora magrinha agora. Eu falo, estou no processo. Tô de olho, hein? Fique. Mas não precisa. Mas eu tô... Aí eu falo, eu estou no processo, né? Estou emagrecendo. E está sendo bem legal isso. E que para a mulher isso é muito, muito, muito importante. Agora, comigo até aconteceu um fato engraçado. No Paz Eu Amo, eu tive uma participação lá e eu falei sobre o cuidado com o corpo e tal. E, fora isso, muitas mulheres querem saber o peso. Elas querem saber quanto a gente perdeu. Elas estão olhando para a gente... Isso é uma característica nossa, né? Estão olhando para a gente, vendo que a gente já perdeu, mas elas querem o peso. O número. Eu quero e dados. Aí muitas chegavam perto de mim, pastora, mas eu quero saber quanto você perdeu. Me perdoe, deixa eu lhe perguntar isso. Não tem problema nenhum. E quando eu falava na minha primeira avaliação, eu tinha perdido menos de 3 quilos. E aí elas falavam... Aí eu via na cara delas, tipo assim, uma decepção. Porque elas falavam assim, não, eu pensei que você tivesse perdido uns 5 quilos. Eu ouvi isso de várias mulheres. Falei, não, eu não perdi muito peso, mas eu perdi muita medida. Dá para ver isso. E o Glauber até me falou que a questão do peso para a mulher é muito importante. E nesse processo, uma das coisas que eu aprendi muito a trabalhar na minha mente, até em relação à questão do peso, foi a comparação. Porque a gente, como mulher, a gente se compara uma com a outra. Né? Dizem até que a mulher não se veste para o homem, a mulher se veste para outra mulher ver se ela está bonita ou não. Eu já ouvi isso. Alguém falando, sei lá quem. Mas, enfim, eu aprendi a não me comparar. Até com a... Posso falar do teu? Sim. Ou não? Pode. Então, quando a gente fez essa primeira avaliação, o da Adele foi muito mais do que o meu. Foi 6 quilos, né, Adele? 5 quilos de gordura. Ela perdeu 5 quilos de gordura e 1 quilo de massa. 6 6 quilos. E o meu tinha dado 2,4 quilos. E eu lembro que até a Adele falou assim, não, pastora, fica firme, vai continuar e tal. Assim, me motivando. E eu falei para ela, eu estou muito feliz com o resultado, porque eu sei da minha história. Eu sei do processo que já estava acontecendo na minha vida, que é um processo diferente. Eu não posso me comparar com a Adele. A Adele vai ter... Igual vocês dois, né? Cada um teve um resultado bem diferente do outro. Porque as histórias são diferentes. Eu estou num tempo diferente da minha vida. Eu já acabei de entrar na menopausa. Então, isso tudo influencia. Mas, enfim... O resultado que a gente está tendo e que as pessoas estão vendo e elas vêm falar com a gente tem sido muito legal. Porque é muito gostoso ouvir isso, de que você está conseguindo, você está inspirando, mas você também está conseguindo ter resultado para a sua vida. Né? E a Adele, a gente vai falar o resultado da Adele já? Não. Vamos para finalizar? Beleza. Levantou a placa do ponto. Já levantou. A gente está igual aquele... Não, deixa para lá. Não, deixa para lá. Vai lá, Dilson, é contigo. Não, então, Adele, conta pra gente, em primeira mão aqui. A pastora ainda vai fazer a avaliação dela, né? Ter a segunda avaliação. Vai ter a segunda avaliação, mas a Adele fez ontem a segunda avaliação dela e deu números ainda agora aqui que a gente ficou super feliz. E aí, você pode compartilhar? Pode. Sim. Ela tá pegando. Na verdade, assim, Você tá com o teu formuláriozinho aí? Sim. Online? Ela tá lendo aqui. Então, eu perdi no primeiro mês 5 quilos e 800 gramas. Uau. E no segundo mês, que aí foi que ele teve uma conversa bem diferente, eu perdi 2 quilos e 400 gramas. 2 quilos e 400. E no total, quase 9 quilos, Isso. então. Só que fala pra gente quanto foi de A gordura. gordura que foi 5 quilos no primeiro e 1 quilo e alguma coisinha agora. Mas deu quase 7 quilos de quase 7 gordura. quilos. E assim, foi interessante. Cara, Sabe o que é perder 7 quilos de gordura? gente. gordura. Não, teve, o Samuel até impressionante. colocou no vídeo ontem, no Stories, 1 quilo de gordura. Era um pedaço de músculo. Era um pedaço desse jeito assim. Aí ele colocou 1 quilo de gordura, era um negócio Enorme. assim enorme. Isso. Pra você, aí até a pessoa assim, quando você achar que alguém falou assim, fulano perdeu 1 quilo de gordura, perdeu, pelo amor de Deus, 1 quilo de gordura é isso muita aqui. coisa. É muita coisa.
Então a Adele perdeu 7 quilos, Quase gente. quilos, É 7 impressionante. quilos, né? Tinha um programa antigamente isso é louco, num desses cara. canais de TV a cabo, eu não lembro qual era, mas que mostrava uma profissional, era uma senhora loura, né? Que ela tinha um tratamento muito assim de choque com os pacientes. Mas era na parte da alimentação, né? Aí o que ela fazia? Ela fazia um levantamento do que a pessoa... Qual era a rotina alimentar daquela pessoa antes de começar o processo. Aí a pessoa falava assim, eu como 3 hambúrguer por dia, não sei quantos de batata frita... Aquela alimentação americana, né? Sim. Milkshake, biscoito recheado, aqueles donuts e carne, arroz... Aí citava. Tô brincando. O que ela fazia? Aí quando a pessoa voltava, talvez no dia seguinte, para receber o planejamento alimentar, ela colocava tudo na mesa que a pessoa comia. Não sei se era por dia ou por semana. Você é o que você come. Era uma mesa lotada. A pessoa ficava enjoada de ver tudo que ela ingeria, mas era tudo que estava dentro do corpo dela. Meu Deus. Então, assim, até... Por que eu tô falando isso? Até se a gente imaginar uma imagem de 7 quilos de gordura, É muito. a gente ia ter ia ficar esse negócio repugnante, né? Falando, poxa, como é que... Para ver como isso é importante, né? A gente... o que o Glauber fala, por que ele não quer que a gente perca músculo? Porque músculo é saúde, e gordura não. Gordura é doença, é enfermidade. E aí o que foi mais interessante, depois dele conversar, me explicar sobre a nova etapa, né, que eu vou viver, no final ele disse assim, olha, você perdeu mais ou menos isso aqui. Aí ele fez assim, tipo, em tempo real, né? Mais ou menos como que seria. Então dava... Minha mão é pequena, né? Então a dele maior, o dele era um palmo de... Ele disse mais ou menos, visivelmente, foi isso aqui que você perdeu, né? E aí fez a medida de medidas da barriga dele. A altura, tipo a altura da gordura, né? Ele colocou assim a mão e a fita métrica e disse mais ou menos isso. Aí então ele foi explicando, se nós continuarmos nesse processo, então até tal dia será isso aqui. Então tipo assim, a gente olha e diz assim, mas 5 quilos de gordura, ou 6 quilos, 7 quilos, realmente a gente não tem noção. Mas quando a gente tenta visualizar assim, foi tudo isso, é muito. Que legal. Então, Se pegar uma foto antes e depois... então Não, já tem diferença. Já tem diferença. E assim, gente, não é só, às vezes, um rosto mais fino, um braço mais fino, no meu caso, mas é o que acontece dentro da gente. Sim. É a mudança que acontece dentro da gente, é o ânimo, é a alegria, a satisfação. Então, por exemplo, ontem eu estava muito feliz, né? E mesmo, tipo, ele faz uma dieta para nada que não se possa alcançar, né, do pastor? Ele faz de 2 a 4 quilos. Então, nós alcançamos, né, nosso objetivo. Tanto que vai aumentar o teu consumo de proteína, né? Assim como mudou da região, então você pode comer mais carne, mais ovos. Não, na última vez que eu fui lá, ele aumentou a minha dieta, né? Porque eu ia viajar, ia ficar 15 dias fora. Ele sabia que eu não ia conseguir fazer treino de força. Ele falou, faz o cardio e aumenta a quantidade de proteínas e para você perder peso, continuar no processo. Né? E não perder músculo. É engraçado. Não perder músculo. Interessante isso. É muito bom. Legal demais. Chegamos ao final, então? Mais um NW. Foi que, né? Não. Que é natural. Tudo natural. Não tem nada de suco aqui. Né? Só suco verde. Então, parabéns para vocês pelo encerramento, 60 dias vencidos, desafio de treinos, restrição alimentar, nesse primeiro momento, né? Exatamente. E uma mudança bem radical na vida de vocês, né? E vocês conseguiram, certamente inspiraram muitas pessoas, principalmente mulheres, que seguem vocês. E a expectativa, né, assim... Nossa, aqui da TV Amazônia, do programa NW e todos os parceiros que entraram, é que vocês continuem e alcancem os objetivos e mantenham, né? Por causa da saúde, da longevidade, do bem-estar, da inspiração, da referência. E não podemos deixar de agradecer os nossos parceiros mais uma vez, né? Empório Semente do Bem, que foi um parceiro novo nessa caminhada, né? A Energia Estúdio. Que atendimento bom lá, né, cara? As meninas são muito legais, né? Muito simpáticas. Demais, né? E a própria Energia Estúdio, né? A pessoa do Manuel, né? Do Felipe Bechara também. E toda a galera que trabalha lá
né? O Glauber, pelo amor de Deus, a gente vai montar o fã-clube do Glauber Marinho, né? E, evidentemente, Salvador Esportes, we love Salvador Esportes. Salvador Esportes, eu fui lá semana passada, eu fui muito, mas muito bem recebido. Não, eles são demais, Que cara. legal. Eles são demais, são Que muito legal, legais. acho que a gente vai lá, Adélia, essa semana. A Adélia, eu ainda estou trabalhando umas coisas na vida dela, depois eu falo. Olha que esse crédito aí é tipo algodão doce, né? Pois é. Então, assim, mas é muito, muito, muito legal também. A parceria, né? E realmente é muito bom e a gente só tem gratidão mesmo. E desejar que vocês só cresçam, só detonem em todos os aspectos aí, porque vocês são excelentes. A gente quer agradecer vocês, né? Porque vocês Sim. nos incentivaram, nos motivaram. Verdade. E assim como a gente está tendo a oportunidade, né? Vocês que abriram essa oportunidade para a gente e a gente louva a Deus pela vida de vocês. E vamos conversar com esses amigos, parceiros, se a gente faz outro, né? Faz outra. Não, Mas a gente pode ter outros planos, outra tem forma outras de formas, fazer superação para engajar mais pessoas. Isso. E eu tenho algumas ideias, depois eu passo por disso. Eu tenho a ideia e ele executa. E eu tô com umas ideias também, assim, porque eu acho assim, eu sou muito o que o Glauber falou, eu acho que esse projeto, nós temos os atores aqui, mas ele tem proporções que eles podem aumentar, né? Temos atrizes. Atores e atrizes, né? E é interessante, é engraçado que depois que a gente lançou o projeto e tudo mais, o Felipe, sempre que ele vai falar, agora ele fala projeto, é muito legal. Quando ele vai falar que ele tem horário livre para... Olha, faça parte desse projeto. Ele guardou isso para ele. Ele incorporou. E eu acho muito legal. E é isso, cara. Legal. Obrigado pela sua audiência, por ficar conosco todo esse tempo. Se você perdeu alguma parte do programa, o YouTube tem o programa completo, com todo o bate-papo que nós tivemos aqui. Obrigado por terem vindo. Permaneçam firmes aí no foco, em todas as áreas. E que Deus abençoe toda a nossa audiência. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia, programa ANW.